Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Papo de Bancário. Hoje é 10 de maio de 2021, 18 horas em ponto, e nós estamos aqui para mais uma conversa nesse nosso Brasil, nesse nosso país, que já faz mais de 400 mil mortos nessa pandemia que, infelizmente, nos acompanha durante todo esse ano no Papo de Bancário. A gente precisa reforçar, a gente precisa lembrar, a gente não pode naturalizar essa situação, mas a gente precisa estar juntos, a gente precisa estar aqui para lutar. Tudo bom, Jacéia? Tudo. Boa noite, André. Boa noite. O novo bom, né? O novo normal, o novo bom. A gente está aqui, estamos conversando com os nossos queridos e queridas bancárias que estão aqui assistindo. Então, a gente está pronto para dizer uma boa noite, um bom começo de Papo de Bancário, né? Já temos vários colegas aqui presentes, né? Eu vi assim que a gente não estava na introdução e já estava ali vários colegas que vêm aqui para beber um pouco mais de conhecimento sobre saúde, sobre trabalho, né? Sobre direitos. E hoje a noite promete ser bem especial, né, André? Já podemos chamar? Tu quer comentar um pouco sobre as lives passadas, os papos passados, ou já chamamos o Juberley? Quem sabe a gente chama ele já faz o pronunciamento dele, e aí a partir dali a gente já dá seguimento, né? Exato. Tudo bem, Juberley? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, André? Juntos, tudo bem, André? Saúde. Tudo bem, Jacéia? Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez no Papo de Bancário, fazendo comentários, né, principalmente sobre os temas que diz respeito à categoria bancária. Nas últimas 2 semanas, né, nós tivemos basicamente 2 temas que despertaram a curiosidade, né, da categoria e até mesmo a indignação, né? A gente já havia falado aqui sobre o projeto de emenda à Constituição do Estado, né, do governador Eduardo Leite, acabando com a possibilidade de plebiscito como uma exigência para vender Procergs, Banrisul e Corsan, né? Esta PEC foi aprovada em plenário, mas a oposição pediu VAR, né? Pediu VAR porque o número de votos foi exatamente aqueles necessários, né, para aprovar uma PEC, só que teve algumas manobras, né, como, por exemplo, o presidente da Assembleia votou por um deputado, né, e outro que também só se manifestou, né, online, lá na reunião virtual da Assembleia, e o seu voto apareceu depois contabilizado, né. Isso foi jogado para a Comissão de Constituição e Justiça, né, e estamos aí na grande expectativa, porque se essa votação for anulada, este ano, este tema não poderá voltar à pauta da Assembleia. E o ano que vem é um ano eleitoral, o que significa aí que talvez o patrimônio público gaúcho, né, consiga ganhar uma sobrevida, né, até que o povo possa se manifestar nas urnas e escolher um novo governo, né, para o estado do Rio Grande do Sul. E outro tema também bastante importante, que despertou muito a curiosidade, não só da categoria bancária, mas do conjunto da classe trabalhadora, que é em relação à correção, né, dos depósitos do Fundo de Garantia, que estava marcado agora para o dia 13 de maio, a votação no Supremo, né, de uma ação que pede que a correção seja feita pelo INPC, que é o índice que mede a inflação, que serve como base para reajustar salários, benefícios dos aposentados, né? E a gente sabe que essa ação significa aí, né, muitos bilhões de reais, né? Porque se for dado ganho de causa, todos aqueles que têm ou tiveram, né, saldos no fundo de garantia, né, terão que ser refeita a correção monetária, né? E isso aí está estimado em algo em torno de 900 bilhões de reais, né? Mas achamos que isso não é um problema para o Estado brasileiro, já que esse final de semana foi denunciado aí o tal do tratoraço, né, onde alguns bilhões de reais, né, foram utilizados às escondidas pelo governo para facilitar a eleição da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, o problema do governo não é de caixa, e sim de prioridades, né, e talvez a correção seja uma forma aí de distribuir renda.
Mas, então, encerrando esses dois comentários, eu queria chamar atenção para esse papo de bancário que já vem acontecendo há algumas semanas sobre o tema da violência, né? Eu, particularmente, participei de um deles como debatedor, né? E é um tema muito importante a gente falar sobre a violência das organizações, que não é só violência física, né? Mas me chama a atenção de como uma organização pode ser extremamente violenta, né? Que é o Estado, mais especificamente o Estado do Rio de Janeiro, na demonstração do que aconteceu na favela do Jacarezinho na semana passada, aí, com 27 assassinatos, porque só podemos chamar dessa forma, né, como aconteceu as mortes, né? Então, é uma demonstração de como o Estado pode ser violento, mas o nosso debate aqui é para aquela violência que muitas vezes a gente não enxerga, né? E hoje eu acho que a gente tem duas, né, debatedoras à altura do programa, a Maitê, que já trabalhou com a gente no sindicato, na federação, né, e essa liderança, né, mais recente da Caixa Econômica Federal, a Raquel, para falar sobre esse tema aí né, das consequências psicológicas, que talvez seja os maiores efeitos, né, da violência que a gente sofre no interior dos bancos. É muito comum, né, a gente vê os bancários que sofrem com a cobrança de metas, com todo o assédio moral que é exercido, né? É comum a gente, entre os bancários, conversar que está tomando remédio faixa preta, né? O Rivotril, aliás, é muito conhecido entre os bancários. Então, que bom o programa poder estar aprofundando isso. É sobre o sofrimento mental, né, que é uma consequência direta, né, da violência das organizações bancárias hoje, principalmente aí na busca de cumprimento dessas metas verdadeiramente abusivas. Então, tá de parabéns o programa Papo de Bancário, e eu dou esses parabéns aqui para o André e para a Raquel, e que tenhamos aí um belo debate aí que sirva, né, para as pessoas se conscientizarem de que a gente tem que buscar a ajuda do sindicato, a gente tem que falar sobre isso, a gente não pode sofrer sozinho, a gente não pode ficar tomando um remédio às escondidas para amenizar o nosso sofrimento, porque isso só vai fazer com que entre num círculo cada vez pior. Então, um belo programa, um belo debate aí para esta noite de segunda-feira. Parabéns aí a todos envolvidos na construção desse debate. Obrigado, Gilberley. Foi excelente essa contribuição, né, José? Muito, muito bom mesmo. Eu, até antes de nós começarmos o programa, eu ainda falei, nós temos que falar sobre a questão do fundo de garantia. E eu vou voltar aqui, porque essa tem sido, para mim, a principal demanda das últimas 2 semanas. Em especial porque está sendo gerada uma expectativa toda, principalmente pelos advogados privados que não são do sindicato, de que tu tem que ver, tu tem que entrar com a ação, tá? Vai ser julgado quem não tiver na ação, o nome na ação, tarará. Então, tem uma ansiedade, assim, ó. Por dia eu estou recebendo umas 10 ligações dessa. E eu acho que é hora de deixar tranquilo, né, os bancários, as bancárias, de que o sindicato e a federação têm ação em nome de todos eles. É isso, né, Juba? Muito bem lembrado, Jacé, eu acabei passando batido, né? Primeiro que foi suspenso o julgamento previsto, né? Não tem nova data marcada, Sim. Isso é a primeira informação. Segundo, ter muito cuidado com isso, porque não são só advogados, até mesmo algumas entidades oportunistas estão oferecendo o serviço do ingresso de ações individual quando não é necessário, né? Inclusive cobrando adiantado. Então é importante que todos os trabalhadores e trabalhadoras, não só os bancários, informe-se com o seu sindicato. A federação tem ação estadual, aqui no Rio Grande do Sul a CUT também tem uma ação estadual, então as entidades que representam a classe trabalhadora já têm essas ações. Não caia aí nessa conversa aí, né, de ficar dando dinheiro, seja para uma entidade ou para um advogado, porque isso é completamente desnecessário. Muito bem lembrado, né, pela Jacéia, esse aspecto aí dessa questão do fundo de garantia. Obrigada, Juba. Nos vemos no próximo Papo de Bancário. Fica aí com a gente. Tiver vontade de dar o pitaco, entra, diz, André, estou aqui, quero dar o pitaco. Tá bom? Perfeito. Com certeza eu vou ficar aqui assistindo. De repente a gente entra aí no meio, então. Tá bem. Tá bom. Obrigada. Bom debate.
Muita informação, né, Jacé? E é bem legal também a gente falar para todo mundo que hoje a gente está transmitindo o Papo de Bancário não só para as redes do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e para o canal do YouTube do A Gente Se Cuida, mas também para as redes da FETRAF. Então, todo mundo que estiver assistindo, aproveita para se inscrever em todos os canais, para compartilhar, para curtir as páginas dos Facebooks de todas as redes. Quanto mais a gente tiver informação circulando, melhor, vamos conhecer, vamos trocar, né? A gente está ampliando muito esse espaço para a gente poder dialogar mesmo, né? Bater um papo importante, né? E vai lá no canal do A Gente Se Cuida e curte e marca o sininho para tu receber os nossos materiais, né? E até a gente vai compartilhar a partir de amanhã uma série que a gente gravou com o Péricles, que fez parte da última live. Eu já vou anunciando, tá, André? Já vai. Já vou anunciando, pode ser? Então, a gente fez uma série repartindo a fala dele e que a gente está chamando de História, Sindicalismo e Saúde. Né? Quem assistiu o Papo de Bancário da 15 dias atrás viu o quanto de conteúdo que o Péricles tem domínio, e então está bem legal essa série, e a partir de amanhã vocês vão receber, então. Por isso, mais uma vez, vai lá, te inscreve no canal, né? Até já vou aproveitar, para quem estiver acompanhando aqui o chat ao vivo, eu vou colocar no chat o link da apresentação dessa minissérie, com a apresentação do Péricles, e aí a partir de amanhã vocês fiquem atentos nos grupos de WhatsApp, ou mesmo no canal do Se Cuida, vocês podem entrar lá, e vocês vão ter o primeiro episódio dessa série. A ideia é que toda terça-feira a gente tem um novo episódio, para até finalizar essa minissérie, e a gente está conversando, de repente, porque como os bancários demonstraram muito interesse pela fala histórica, né, as contribuições históricas que o Péricles trouxe, de repente ele fazer outras minisséries, abordando outros temas históricos e a relação disso com o sindicalismo e com a saúde. Antes de chamar nossa primeira convidada, Jessé, eu vou aqui cumprimentar os nossos espectadores, nossos participantes, a comunidade aqui do Papo de Bancário, né? Quem chegou primeiro aqui foi o Luiz Candatem, bem-vindo, Luiz, a Jamília, o Eduardo, o Luciana Mageiro, Dani Souza, Rosecler, Rodrigo, Áureo Braga, a Bia. O Alexandre Meirelles, a nossa colega do sindicato, a Bia, que a gente sente uma saudade de visitar ela na biblioteca, tenho certeza que ela está com saudade de ir lá também, né? Mas o importante nessa hora, Bia, a gente está cuidado em casa, é isso que a gente tem que fazer, né? Daniel. Bom ver vocês aqui. Denise, Correia, Flávio, o grande, famoso Flavinho, Ronaldo Gross, quem mais? Adão Pires. A Paulinha, Paulo Escobar, a Fran está aqui com a gente. O Luiz Trazel, Maristela Guilherme, Carlos Renato, Luiz Soares, Rosana. Vamos ver quem mais. Bom, chegando muita gente aí, pessoal. E outra última novidade, a gente... Tô só fazendo um suspense, né? Quando a gente tem bons convidados, a gente consegue fazer jabá, né? Então, a gente também está fazendo assim, pessoal. Quem tiver perguntas, antes de terminar a participação de cada uma das participantes, a gente vai fazer uma rodada só de perguntas e respostas que foram colocadas no chat. Então, se vocês forem querendo fazer perguntas direcionadas para alguém especificamente, vocês coloquem. Quero fazer uma pergunta para fulano, para Beltrano, e coloca a pergunta. No final, a gente vai ler todas as perguntas e fazer um bate-papo mais reto. Então, quem são nossas convidadas de hoje, Jacéia? Nossas convidadas de hoje são duas pessoas, duas mulheres que eu admiro muito e que eu tenho muito carinho pelas duas, né? A primeira convidada nossa é a Maitê Amazahai, que é psicóloga, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A Maitê trabalhou durante 10 anos comigo lá no sindicato, na federação. Então, é uma pessoa de casa, verdadeiramente de casa. Além da Maitê, também a nossa convidada, a Raquel Weber. A Raquel Weber é bancária da Caixa Federal e atualmente está morando em Brasília, desempenhando um trabalho muito legal com juventude na FENAI, né, que é vinculado lá à Caixa Econômica Federal. Sejam muito bem-vindas as nossas
as nossas convidadas e já vamos chamar, então, a Maitê para conversar um pouco conosco. Bem-vinda, Maitê. Obrigada, boa tarde, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Maitê, como eu falei, tu é da casa aqui, né? Tu é da casa. Boa parte de quem está nos assistindo aqui conviveu contigo, tu conviveu com essas pessoas durante 10 anos, né? Aquele período lá, eu acho que de 2000 a 2010, ou menos. Foi em torno mais disso, mais ou menos isso. Nessa década aí. Nessa década, né? Uma década que foi de muita luta, né, Maitê? Muita construção, foi com o trabalho da Maitê, né, que a gente começou as primeiras reuniões do Grupo de Ação Solidária. Lembra disso, Maitê? Claro, como é que eu não vou lembrar, né? E agora, em abril, a gente fez 19 anos, Maitê. Sério? Sério? 19? Olha os cabelos brancos aqui, Maitê. Já é um adulto jovem, sim, tá, o gasto. Sim, mas eu lembro que eu estava iniciando o mestrado na URGS, quando a gente iniciou esse trabalho, né, com o gás. É que tu é muito precoce, começou a fazer faculdade com 15 anos, então, por isso, né? Mas é muito bom poder estar aqui. Diga. A gente te convidou para participar desse papo de bancária que vai tratar da questão da violência, os aspectos mais psicológicos dessa violência que a gente vem tratando desse tema desde o início de março. Tá? Eu acho que essa é a o quinto papo de bancário sobre violência, né? E aí eu lembro, assim, não tem pessoa que conheça mais o trabalho bancário e essa violência, para mim, que tu, Maitê, que tu, né? Teu doutorado foi dedicado a isso, né? Tu estudou, tu ouviu no teu doutorado, se eu não estou errada, mais 600 bancários, né? Isso mesmo. Né? E o tema era, a rigor, tu investigava assédio, violência, né? E a gente quer ouvir um pouco o que é essa violência, como é que tu enxerga isso, como é que tu estudou isso, né? E tenho certeza que quem está aqui nos assistindo vai validar 100% a tua fala. Bom, eu ia ouvindo a Jacéia e foi passando um filme na minha cabeça, fui fazendo a retrospectiva de muitos anos realmente, né, trabalhando junto à federação, na época, né, do Rio Grande do Sul, dos bancários, e depois, especificamente, com o Sindibancários, Porto Alegre, região. Tu vai te lembrar, Jacéia, que nós fizemos, antes ainda da minha tese de doutorado, nós fizemos uma pesquisa que foi em várias cidades, né, onde tínhamos sedes de sindicatos, que era uma retomada de um censo que tinha sido feito lá na década de 90, né? E eu me lembro que tínhamos algumas respostas qualitativas nessa pesquisa, nesse censo, em que as pessoas podiam escrever alguma coisa do que elas sentiam e de como é que elas estavam vivendo o trabalho delas. Isso foi pelo ano 2005, mais ou menos. E eu me lembro que já recebemos, né, nessa ocasião, muitos relatos, né, de bancários trazendo um sentimento, assim, de um sofrimento psíquico, de um sofrimento psicológico bem intenso, né, e importante,
porque a gente iniciou dando bastante enfoque no grupo de ação solidária ao adoecimento físico, que é acompanhado de adoecimento ou de sofrimento psíquico, porque nós somos uma pessoa só, então essa história de dividir saúde mental e saúde física é muito mais didática, ou em algum momento da ciência isso aconteceu, mas hoje a gente sabe que é tudo uma coisa só, né? As expressões, enfim, são de um corpo que é único. Mas eu me lembro que já por volta desse ano aí, 2004, 2005, se começou a trazer mais discussões, mais evidências, começaram a chegar mais relatos, e eu lembro que com essa pesquisa do censo que fizemos, começou a vir com muita força o sofrimento psicológico que não estava necessariamente acompanhado de um adoecimento físico, e aí a gente começa a tentar ver, bom, mas o que está causando esse sofrimento psicológico e essa sensação? E aí a gente começa a chegar no que hoje a gente está chamando de violência organizacional, violência institucional, e isso tudo é muito permeado por práticas que também são chamadas como de assédio, né? Existem diferentes tipos de assédio que fazem parte dessa violência organizacional também, né? A gente pode dizer que a violência organizacional ela seria um conjunto de práticas, e dentre elas o assédio está incluído, né? E aí eu me lembro que foi por conta dessas demandas que começaram a chegar que eu fui realizar, então, a pesquisa do meu doutorado para entender melhor, né, como é que isso se relacionava com o trabalho de maneira mais geral, né, junto à categoria bancária, e aí sempre tive muito apoio. Eu me lembro que o GAS me ajudou na coleta de dados, né, eu tive uma equipe de pesquisa como poucas pessoas têm, né, eu me lembro a gente distribuindo os envelopes no GAS, na época a gente fazia coleta em papel, embora a gente tenha feito a coleta online também já na época, isso eu estou falando de 2008, foi feita essa coleta de dados 2008, 2009, então a gente conseguiu realmente acessar bastante gente através dessa pesquisa, e uma das grandes conclusões que a gente teve, né, a partir dessa pesquisa do doutorado, é que, como já era imaginado, na verdade a gente acabou confirmando essa hipótese, né, essa prática de assédio moral, digamos assim, ela não ocorre de maneira isolada, né? Ela não é uma coisa de uma pessoa dirigida a outra pessoa, embora possa se expressar assim, muitas vezes, mas isso faz parte de uma dinâmica e de um sistema muito maior, né, que envolve a grande estrutura da organização do trabalho e dos modelos de gestão, né? Porque é claro que é necessário, toda a organização para funcionar precisa de uma estrutura, precisa de um modelo de funcionamento, de regras e de procedimentos, mas existe um limite que muitas vezes vem sendo extrapolado, e é isso que a gente vem observando, né? Um limite que fere as pessoas, né? Por meio de determinadas práticas, que causa dano às pessoas, né? E tanto do ponto de vista individual, bom, eu me sinto, ou tu te sentes, ou o colega se sente, mas de uma forma coletiva também, né? Então, isso se observou já na ocasião, com os resultados da tese que a gente analisou, porque vimos que as chamadas práticas de assédio moral atingiam 90% dos bancários, né? Quer dizer, a gente está falando de uma exposição que ela é de todos. Então, se sai daquela ideia de que o assédio seria praticado por algumas pessoas com determinadas características de autoridade ou características perversas, né? Ou pessoas que se deixam assediar porque seriam submissas ou dependentes. Então, se sai dessa noção que anteriormente existia e ainda existe por aí, a gente ainda observa, né, algumas pessoas
fazendo reflexões de acordo com essa lógica, mas a gente passa a deslocar o entendimento do assédio para algo que faz parte de um fenômeno maior, que é dessa violência organizacional, né? E é uma violência que não se percebe sendo agressiva, que não se percebe, ou ao menos não num primeiro momento, né? Ela não é sentida como sendo algo danoso, ela é vista como sendo algo que, bom, faz parte daquele cotidiano, daquela regras, algo natural, né? Quando o André iniciou a live falando da banalização e da naturalização em tempos de Covid pela pandemia que a gente vive hoje, mas a gente... Aí eu me lembrei desse termo para a gente pensar também sobre a violência organizacional. E eu me lembro de um dado que me chamou muito a atenção. Nós comparamos as idades, porque participaram nesses mais de 600 bancários de 18 a mais de 60 anos de idade, né? E nós vimos que aqueles mais jovens, não é que eles estavam menos expostos ao assédio, todos estavam expostos de uma forma semelhante, mas apenas se percebiam assediados aqueles que tinham mais tempo e mais idade, ou seja, os jovens que se inseriam nessas organizações, às vezes até como uma primeira experiência profissional, né, não viam alguma coisa errada em um abuso, em uma forma que extrapola o sensato, né, numa pressão uma pressão psicológica para produtividade que é fora de algo humanamente, né, enfim, aceitável. Sabe, Maite, eu achei super interessante esse dado que tu trouxe, né? Muito interessante, né? E eu acho que nos faz pensar muito essa diferença de idades, né? Porque é bem uma demarcação geracional, né? De um tipo de trabalho para outro. Isso. E aí entra uma coisa que eu acho muito, muito interessante de a gente pensar, e conectando com uma das primeiras coisas que tu falou, que é essa separação que se faz entre adoecimento mental, saúde mental e saúde, né? Como se a saúde mental não fosse saúde, ou como se saúde não fosse saúde mental, né? Eu acho como que às vezes a gente acaba caindo numa certa armadilha, né? A gente acha, psicólogos, né? A gente tende a achar que a valorização da saúde mental é uma valorização. Mas, por outro lado, a gente poderia pensar que isso é uma desvalorização, né? Como se pudesse haver saúde sem saúde mental ou vice-versa. E eu fiquei pensando nessa quanto que acaba essa divisão servindo para um paradigma biomédico, né? Então, assim, bom, uma perna machucada, um osso quebrado é visível, qualquer pessoa vê. Então, isso, de fato, compromete a saúde. Agora, aquilo que a gente não vê, aquilo admite prova em contrário, né? Pode ser que a pessoa esteja se sentindo triste, mas isso não quer dizer que ela esteja doente, enfim. E aí, conectando com essa última percepção que trouxe, desse dado que tu encontrou na tua pesquisa, dessa diferente percepção, o quanto que a nossa sociedade ela não está sendo educada de uma forma violenta. De tal forma que a pessoa não é talvez nem que ela naturalize a violência, mas é que a nossa própria sociedade já toma a violência como um elemento necessário da vida, né? A pessoa, para sobreviver, ela precisa ser violenta, né, José? Eu quero fazer também um comentário. A tua fala, Maite, eu não tinha vontade de interromper. Queria ouvir, porque eu faço parte dessa história, né? Eu estava me vendo ali, participando lá do censo, depois da pesquisa em 2005, e da outra pesquisa que a gente fez já em 2014, né? Isso. E que comparamos os dados lá de 2000, da década de 90, e eu estava aqui tentando achar os dados para botar aqui a informação agora, e aí eu acabei não achando, né? Eu queria comparar que, se não me engano, era uma questão que a gente conseguia comparar. Lembra?
tinha mais de uma... uma pena que a gente não tenha separado, acho que fica para... a gente vai ter que se comprometer para um outro papo trazer esse dado. Mas eu me lembro que a gente comparava o indicador de sofrimento psíquico, porque ele tinha sido mensurado pelo mesmo instrumento, o SRQ-20, que ele dá o índice de transtornos mentais comuns, mas que a gente pode entender como sintomas... depressivos, ansiosos. Era 27%. Na época do censo. Na época do censo. E quando a gente refez a pesquisa, a média ficou 49%. Isso, em 50% praticamente. E 70% nos bancos privados. Nos privados, exatamente. É isso. Eu acho até que na década de 90 era até menos do que esses 27%. A gente tem que dar uma olhada, mas eu lembro que era uma comparação assustadora. Dobrou. Isso. Dobrou. Não, e quando tu destaca a questão de gerações aí, eu percebo também que, embora a juventude que está entrando no mercado de trabalho já com essa formação neoliberal, pós anos 80, anos 90 ali, que nasceram nos anos 80, eles também são um tiro curto. Ou seja, eu vejo hoje quem mais eu atendo são jovens que estão adoecendo. Muito jovens, né? A gente até diz assim, parece que em banco privado é 5 anos o prazo de validade, né? De quem está chegando agora, né? Eles estão adoecendo mais cedo, talvez até porque não criam estratégias de defesa, eu não sei, eu acho que aí a gente tem que estudar mais, conversar mais sobre isso, né? Ou não se submetem tanto quanto, né, que, por exemplo, o Luiz Candaten escreveu aqui do lado, tenho o prazer de demitir funcionários, dizia meu administrativo em 89, 90. A gente trabalhava numa obediência, compensação todos com gastrite e pânico. Né? Em compensação, então, todos tinham gastrite. Em compensação, Então, talvez é isso, né? O jovem hoje, eu acho que também não quer se sujeitar a esse tipo de mando. Eu acho que a gente teria que estudar mais isso. Temos que estudar mais, porque, assim, até recentemente, a definição do assédio moral, para trazer como um exemplo aqui, porque está dentro do tema da violência, né, embora seja algo mais específico, mas sabe que a definição, ela ultimamente tem se dado ênfase para o aspecto do ato objetivo, independentemente se ele teve efeito no outro, independentemente se a pessoa se sentiu diminuída, agredida, hostilizada, né? Porque existem tantas variáveis de mediação entre uma coisa e outra, cada um de nós é tão particular e as condições específicas em que acontecem essas práticas, elas são tão variadas e dependem de tantas coisas, né, que se tem dito que, bom, para se caracterizar que é uma prática assediadora, né, então o que tem que ocorrer é a exposição a atos hostis, né, e esses atos de hostilidade, esses atos negativos, eles podem ser praticados pela mais alta gestão ou, né, de forma horizontal, muitas vezes entre próprios colegas, enfim, né, toda essa coisa sistêmica que a violência acaba tendo essa manifestação em um ciclo, em um sistema, né, não sendo algo individual e particular. Porque o efeito na saúde é algo que fica muito difícil a gente depender de esperar qual vai ser o efeito na saúde para daí ver se isso é um assédio ou não, né? Não, e também aqui, além de tu leu, né, Jacéia, o comentário aqui do Candaten, e logo antes quem tinha comentário era o Alexandre,
E eu também acho interessante nisso que a Maite falou, da importância de a gente objetivar a violência, mais do que perguntar para a pessoa violentada se aquilo ela considera ou não uma violência. E aqui no exemplo dele fica bem claro como que, às vezes, o que pode ser problema para um pode não ser para o outro e vice-versa. No caso, a gente tende a pensar que uma pessoa que está sendo violentada, ela está sendo violentada eventualmente por um excesso de trabalho. Mas aqui ele deixa bem claro que também um tipo de violência a falta do trabalho. E para outras pessoas, talvez não ter trabalho não seja uma violência, né? E para outras, talvez ter excesso de trabalho não seja uma violência, seja gratificante, né? Então depende. Agora, sistematicamente, tu tirar o trabalho ou tu colocar o trabalho, isso pode se caracterizar, né? Aí no exemplo dele aqui, 2005, exatamente. o Banco Bradesco, após eu voltar de um atestado, me jogou para tudo quanto é... Eu acho que ele quis dizer lado aqui, né? Para tudo quanto é lado. E quase me deixaram louco trabalhando 8 horas sem fazer... e quase me deixaram louco trabalhando 8 horas sem fazer nada. Onde isso se estendeu por 8 meses, né? Então é interessante essa questão do aspecto objetivo, né? Isso, o aspecto objetivo é para justamente a gente tentar até dar visibilidade para algo que é invisível, né? Mas que se manifesta, se expressa por determinados mecanismos. Então, é sobre esses mecanismos que a gente tem que tentar identificar de alguma maneira, né? E eu fiquei pensando também no contexto atual de home office ou de equipes diminuídas quando no presencial e novas demandas que esse momento traz para todos, e eu fico pensando que talvez esse seja um momento de ainda maior violência organizacional, né? Então, aquilo que era já um tanto invisibilizado fica ainda mais invisível, porque as pessoas estão cada uma em um espaço físico diferente, não quer dizer que não estejam se comunicando, interagindo, mas por vezes a demanda de trabalho é tão alta que a interação com os colegas pode ficar dificultada, mas a solicitação e uma hipersolicitação, né, de demandas, de tarefas, de atividades que às vezes não se tem nem tempo de processar o que está sendo demandado e de processar que isso está sendo demandado de uma forma também que extrapola os limites de algo considerado, né, aceitável. Maite, quando a gente falou por muito tempo, a gente falava sobre assédio moral no trabalho, né? E aí a gente, com o tempo, foi ampliando isso para assédio organizacional, e agora a gente vem tratando como violência organizacional, tá? Até para dar essa amplitude de que, um exemplo claro aqui, um dão trabalho demais, outro não dão nada para fazer, um jogam de cada momento num lugar, né? E a gente vê que cada vez mais não há a figura do feitor, né? Daquele que executa aquilo, é a organização, né? A forma de tu ser avaliado é a coisa mais violenta que tem, né? Ano passado, 2019, o André e a Julise fizeram análise de uma ferramenta de avaliação do Banco Itaú. Quer dizer, era impossível tu não ser violentado, né, ao ser avaliado. Era impossível, porque tu não tinha como ficar no quadrante positivo, né? E para tu ficar no quadrante positivo, o teu colega tinha que cair, né? Então, a gente, eu acho que vai evoluindo nesses conceitos e trazendo cada vez mais a responsabilidade dessa organização do trabalho que é violenta, né? Que é violenta. Sim. Esse exemplo que tu traz, ele é super importante. E já algumas produções vêm trazendo, algumas produções, assim, né, de pesquisas e de textos falam justamente nesse sentido a respeito de como algumas avaliações de desempenho ou a forma como se acompanha o resultado e o produto do trabalho, ela é assediadora, assim, violenta, né, e não valoriza em momento algum ou não reconhece o processo de trabalho envolvido. E é aí onde a gente
é no processo onde a gente coloca a nossa energia, né? Física, psíquica, o nosso tempo, a nossa dedicação, as nossas competências, as competências que a gente desenvolve rotineiramente no trabalho, todos os nossos aprendizados, toda a nossa mobilização subjetiva. Quer dizer, o trabalho humano ele é da ordem de uma complexidade que uma ferramenta de avaliação de desempenho jamais vai conseguir mensurar esse processo da atividade complexa de trabalho humano, né? E cada vez mais os modelos de gestão, e pelo que se vê nas organizações bancárias, têm acompanhado, né, essa tendência, e às vezes até são os inovadores dessas práticas, é de justamente reduzir o trabalhador e a trabalhadora ao seu resultado, né, ao desempenho final, ao número final. Né? E isso é adoecedor. Isso por si só já é violento. Isso é o violento. E eu acho muito interessante, Maite, isso, porque já era essa a questão que eu ia colocar para ti, que eu acho que é muito difícil, né? Eu acho que todo mundo aqui está nos assistindo, a gente está com um público bem legal. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de reconhecer o que é violência quando essa violência não atinge o corpo. E aí volta com aquela discussão que eu estava trazendo, da separação entre saúde e saúde mental. Eu acho que é comum as pessoas terem certeza do que é uma violência física, mas as pessoas terem dúvidas ou naturalizar práticas como podendo ser violentas. Eu acho que essa é talvez a questão central que a gente deveria abordar, principalmente com trabalhadores e com trabalhadoras, que é como que uma prática, uma forma, né, a forma de alguma coisa pode ser violenta. Eu acho que isso, eu tenho a impressão, não sei a opinião de vocês, mas eu tenho a impressão que essa é a dificuldade. Como que por exemplo, né, a Jacéia estava falando do Trilhas, que é uma avaliação de desempenho desenvolvida pelo Itaú. Mesmo que essa avaliação ainda não tenha sido aplicada ao trabalhador, ela foi, mas que ela não tivesse sido aplicada, fosse simplesmente um projeto de avaliação de desempenho. Como que a gente pode explicar para as pessoas que esse projeto, que aquilo que está no papel, aquela prática que está ali sendo construída, ela é violenta, ela é potencialmente violenta? Como que simplesmente eu mensurar, ou da forma como eu mensuro o trabalho de uma pessoa, como que isso pode ser violento? Eu acho que é aí que está o nó dessa questão da violência organizacional. Né? Eu acho que sim, eu acho que é um ponto super importante, né? Poder trabalhar de alguma maneira a dar visibilidade a isso, que quando a gente reduz o trabalho à medida do resultado, e do resultado quantitativo desse trabalho, isso é violência. E as pessoas estão adoecendo por conta disso. E esse adoecimento, ele é físico, ele é psíquico, ele se expressa de acordo com a complexidade que esses fenômenos de processos de adoecimento têm, e de acordo com uma infinidade de variáveis que entram aí, né? Desde a predisposição genética de cada um, a rede de apoio social, enfim, né? As ciências da saúde estão estudando isso e não param de apenas reforçar, né? De que é algo da ordem da complexidade. Mas tem o que chama atenção, de que, para mim, chama muita atenção, é que essa realidade que a gente fala de violência no trabalho não é uma especificidade do trabalho bancário. Né? Eu digo sempre que no trabalho bancário parece que as coisas são mais intensas e iniciam por ali. Porque as coisas começam porque o capital financeiro, a tecnologia de ponta, tudo começa ali nos bancos. Mas a coisa se espraia, né? Tu pega essa mesma violência, né, com características muito parecidas dentro da universidade, dentro de locais que a gente nem imagina, de hospital, né? Dentro enfim... Do comércio, de todos os ramos. Sim, e até eu acho que é importante dizer, assim, né, que em saúde do trabalhador, e às vezes se ouve dentro dos bancos, aparece mais, acho que é como saúde ocupacional, enfim, existe um mapeamento de fatores de risco à saúde, né, e a violência organizacional, ela pode também entrar nesse rol de mapeamento,
né? Porque existe algo que é o que se chama da dimensão psicossocial do trabalho, né? E dessa dimensão psicossocial derivam fatores que, se não estão bem, podem se constituir como fatores de risco, né? E isso é reconhecido já por entidades internacionais, como a própria Organização Internacional do Trabalho, por agências de saúde e segurança do trabalho, como a europeia, a norte-americana, a canadense. Então, é um consenso já internacional de que os fatores psicossociais do trabalho, eles são todos aqueles que derivam dos modos de gestão e dos modos de organização do trabalho, da estrutura e do processo de trabalho, né? Então, aí estão localizados também as próprias relações socioprofissionais que se derivam daí, os modos de avaliação, né, dos resultados da avaliação de desempenho, os modos de cobrança, de produtividade. Então, hoje a gente pode localizar essa violência organizacional, tentando torná-la, todo o esforço é de torná-la algo palpável, já que num primeiro olhar visível, né? Ela é invisível, né? Exatamente, é tentando demonstrar que, bom, ela é muito sutil, as pessoas não percebem que essa violência está ocorrendo pela própria natureza e por ela estar mesclada às próprias regras, formas e procedimentos e ferramentas de trabalho. Então, as pessoas, de fato, não percebem, né? Então, a gente precisa realmente fazer um esforço em várias frentes de dar visibilidade a isso, e eu acho que, ao localizar como fatores psicossociais de trabalho, a gente torna isso mais perto, mais próximo, né, daquilo que se convenciona, né, na saúde do trabalhador, da vigilância em saúde, e aí entra o papel de cada um também, de poder mapear esses riscos, de poder ficar atento, né, e isso que o André fala, dessa divisão que historicamente se estabeleceu entre saúde física e saúde mental, a violência, ela é essa violência organizacional, ela é a prova de que essa divisão física e mental não existe, porque as pessoas acabam adoecendo, né, das diferentes formas. E eu também acho justamente isso, que essa violência organizacional, ela se beneficia dessa divisão, porque no momento que eu divido, né, saúde física e saúde mental, há uma clara desvantagem em relação à saúde mental, porque ela não é visível. Então, se eu divido que existem essas duas violências, né, e a pessoa está bem fisicamente, por que ela estaria mal psiquicamente? Será que está mesmo? Será que não está mentindo? Será que não é um fraudador? Sim. Será que não está de mimimi? Né? E aqui Pode falar. Não, só para não perder, é que também se cai no risco de dizer que, bom, então o problema é desta pessoa no que diz respeito à saúde mental dela, né? Ela tem algo em sua saúde mental que não possibilita que ela trabalhe nesse ritmo ou da forma como a gente está querendo fazer. Maite, eu sabia, Maite, que a gente ia ter muito assunto. Eu sabia. Assim, quanto tempo? 20 minutos, Maite. A gente já está aqui há 40 minutos conversando, né? E tem muita gente participando, não sei se tu consegue ler alguns chats, mas tem muitos colegas realmente denunciando situações de violência que passaram, né? E que eu acho que esse é um objetivo dessa nossa conversa, as pessoas contarem, denunciarem o que está acontecendo. E tu também já deu dicas ali de como enfrentar isso, né? Que dentro das políticas de vigilância da saúde tem que ter direcionado lá o risco psicossocial, reconhecer esse risco do trabalho, que a gente vê que os banqueiros, negociação após negociação, jogam para baixo do tapete, não reconhece o risco psicossocial, né? Não existe para eles, embora está lá nas normas de saúde, né? É uma batalha, e eu acho que
por esse caminho aqui, as pessoas identificando, o trabalhador identificando que isso não é aceitável, que isso não é normal, que isso não faz parte do trabalho, que a gente vai descobrindo caminhos para acabar com essa violência histórica, e é uma violência histórica no mundo do trabalho. Sim. Tu quer ler algum comentário ou já chamamos a Raquel? A gente pode chamar, e aí na sequência a gente lê os comentários já com a Raquel faz o comentário da Maitê, e a gente faz uma conversa aí antes da Maitê sair, e depois a gente segue com a Raquel nesses comentários melhor, né? Para não deixar ela esperando muito tempo também, né? Então, chamar a Raquel. Bem-vinda, Raquel. Olá, oi, Raquel. E aí, nossa, que aula, né? Tava aqui de boa, podia ficar mais 5 horas assistindo vocês. Passou muito rápido, né? Super. Não, e apresenta para nós a Raquel, já sei. Puxa vida, é que a Raquel também é tão de casa para mim que eu esqueço que eu tenho que apresentar. Raquel Weber é diretora dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre, né? É diretora de Juventude da FENAI, isso? Agora, políticas sociais, a gente juntou juventude com a questão do racismo, feminismo, e tá tudo misturado ali agora. Ah, que bom. Tem lógica essa fusão aí, né? Então, a Raquel é da Caixa Federal, né? Trabalha na Caixa Federal. Há quantos anos, Raquel? 15 anos já. 15 anos. Também começou uma criança. Sim, quando a gente estava conversando sobre aquela atividade que a gente fez, foi a primeira experiência com a questão da saúde, que a gente foi lá no jurídico da Caixa. É que o pessoal não sabe. O pessoal não sabe que nós estávamos conversando antes. Sim, eu já estou falando. E a gente fez essa experiência lá de conversar com os colegas, estávamos passando por uma situação lá, e aquilo para mim foi o primeiro aprendizado que eu tive enquanto dirigente sindical, porque eu era uma criança realmente, porque, imagina, faz muito tempo, e foi muito rico, assim, a gente não conseguiu resolver todos os problemas dos colegas, mas a gente esclareceu para eles e trabalhou nessa questão da subjetividade para que eles mesmos identificassem aonde que estavam os problemas, e aquilo para mim foi um aprendizado incrível, assim, foi muito rico. Então já começo assim, agradecendo pelo convite, por mais que tu não tenha concluído a tua apresentação, porque eu sempre quis ser convidada aqui para o Papo do Bancário, porque eu acho incrível, para mim, vocês estão na vanguarda, assim, esse formato vocês nunca mais vão abandonar, de bater esse papo online, de interagir com as pessoas, e estar na presença da Maitê, para mim, também é uma honra por conta disso, né? Esse início da minha carreira, digamos assim, de dirigente sindical, começou naquela experiência que foi muito rica. O pessoal não está sabendo, Raquel, o que foi aquela experiência. O sindicato recebeu uma denúncia que num setor da Caixa, acho que era o jurídico, né? Havia situações de assédio, na época a gente só falava em assédio, e aí a Maitê, com toda a qualificação técnica dela lá, e sensibilidade, junto com a Raquel, ficaram, eu acho que mais de uma semana dentro do local de trabalho, não? Mais de uma semana, né? Acho que foram várias semanas e grupos. Né? Ouviram individualmente os colegas, ouviram em grupo, aplicaram escalas, né? Da psicologia, enfim, foi um trabalho que eu tenho certeza que os bancários que participaram se sentiram muito acolhidos e muito ouvidos pelo sindicato, né? E aí, Raquel, o que tu já deu aí que tu estava curtindo o papo com a Maitê? Ainda tem isso no trabalho bancário? Está tão intenso assim como a gente fala? A gente, com os anos, a gente vai aprendendo a apurar mais a possibilidade de identificar essas subjetividades violentas, mas a gente nunca está pronto, né? Mesmo assim, a Maitê, todo esse conteúdo acadêmico que ela consegue transmitir tão fácil para nós, já atualizadíssima, falando de como é agora no home office, achei super legal. Mas, mesmo assim, eu tinha algumas experiências como dirigente sindical, voltei para a agência da Caixa em 2015 e achava que eu ia tirar de letra, óbvio que eu ia entender em 1 segundo quando eu estivesse sendo assediada ou alguma questão assim. E quando fui ver, percebi, depois de 2 anos na agência, que eu não estava conseguindo identificar. Muitas vezes eu tinha alguns privilégios que eu não percebia, e quando eu perdia eles, que eu percebia.
Meu Deus, talvez eu esteja sendo assediada, não estava percebendo, porque pararam de me convidar para almoçar, de repente, para me provar alguma coisa. E teve um dia que eu me dei conta que, ó, tô abrindo meu coração, eu estava meio que sendo assediada porque eu não convidei uma colega para o meu aniversário. E isso, depois eu fui descobrir que era um pouco isso a origem de uma certa violência, e aí, a partir disso, antes tudo que eu fazia estava meio certo, a partir disso tudo que eu fazia não estava certo, e eu sentia angústia, mesmo sendo uma dirigente sindical meio que experiente, e ao dividir isso com meus colegas, que eu percebi que era um processo coletivo, e que muitas vezes, talvez até o assediador não tenha tanta clareza e consciência, porque é essa questão estrutural que a gente fala, né? E essa conversa de vocês me deu muitas lembranças, eu me lembrei de muitas referências, e teve também uma experiência que eu tive no sindicato, numa palestra do José Henrique de Faria, que ele começou a nos ajudar a fazer uma comparação daquilo que a gente ouve no trabalho e o que na prática aquilo é. Então, por exemplo, quando eles falam, vamos trabalhar com estabelecimento de metas, que na verdade é trabalhar por pressão. Quando eles falavam assim, tem que ser dedicado, vamos trabalhar com dedicação, que na verdade é levar trabalho para casa, fazer hora extra todos os dias. Vamos trabalhar com comprometimento, na verdade é essa mesma coisa, de fazer mais do que está no contrato de trabalho. E aí o empregado, ele quer ser comprometido, ele quer ser reconhecido, ele quer ser dedicado. E quando ele faz o que ele tem que fazer, ele é capaz de ser acusado por não estar dando tudo de si, por não estar dando sangue. Como assim? Quem é que tem que dar o sangue no trabalho? Então, foi muito interessante também, algo que eu aprendi lá no início, também pelo Departamento de Saúde do nosso sindicato, muito bem dirigido pela Janceia, e que a gente vai aprendendo, mas a gente nunca está pronto, e quando a gente vai ver, a gente cai em armadilhas, porque isso é uma consciência que tem que ser sempre trabalhada, despertar ela de forma máxima possível, e é uma questão coletiva, o combate que a gente pode dar a esse tipo de violência, que é parecida com a violência quando a gente fala também da questão do racismo estrutural e do machismo na sociedade. Todas essas violências que a gente precisa entender, falar, e esse espaço aqui é muito importante para isso, para despertando e tentando combater aos poucos até a gente vencer, né? Ter um ambiente para trabalhar que seja saudável. Raquel, antes da Maitê responder, eu vou só me atravessar aqui, porque eu achei muito legal esse exemplo que tu trouxe, de que tu, uma diretora experiente, que já não só experiente da tua própria vida, mas também experiente com a vida e com a experiência das outras pessoas, volta para aquele local e mesmo assim tem alguma mágica que acontece que tu não consegue perceber, né? Então, assim, não é que nós estamos aqui falando sobre violência organizacional, então nós sabemos o que é violência organizacional e a violência organizacional nunca vai nos atingir. Nós estamos fora disso. Não. Isso é algo que perpassa a todos, inclusive os violentados e os violentadores. E aí eu queria só pegar um comentário que foi feito um pouquinho mais atrás, que não era desse contexto, mas que eu acho muito ilustrativo, que é o da Marta Branco, que ela comentou o seguinte: esses abusadores acham que são inatingíveis e esquecem que são os funcionários também, e que apenas estão gestores. E aí eu achei muito legal esse teu relato, Raquel, porque talvez, e aí eu queria daí que a Maitê entrasse nessa questão, que isso que ela está falando a gente entende, mas talvez esse esquecimento que ela tá mencionando, ou essa sensação de ser inatingível, isso também é um processo de violência, que essas pessoas que são violentadoras, né, também estão submetidas, ou seja, é produzido uma sensação de inatingibilidade, porque é através dessas pessoas que, por perversão, de repente a pessoa gosta, ela sente prazer em fazer os outros sofrerem, ou por medo, uma pessoa que ela é medrosa, ou ela é oportunista, enfim, não interessa qual o motivo de caráter que leva uma pessoa a ser violentadora, a ser abusadora. Mas essa pessoa violentadora ou abusadora, ela serve à organização. Ou seja, essa pessoa esquecer que ela é atingível pela organização é conveniente porque ela pode violentar outros. E eu acho que esse comentário da Marta, ele é muito importante para a gente, assim, rediscutir, porque quando a gente pensa bem assim como ela colocou, a gente parece que existem as pessoas boas dentro da organização, que são aquelas pessoas que fazem o bem coletivo, e as pessoas más, que fazem ou o mal coletivo ou o mal individual. Mas aí, quando a gente fica nessa guerra, a gente esquece que todas essas pessoas estão no mesmo palco, que é a organização.
E essa organização foi quem contratou essas pessoas, que selecionou tanto os abusados, os violentados, quanto os abusadores e os violentadores. Essa organização é quem promoveu, é quem mantém, é quem dá promoção. E aí, só que a gente esquece disso. A gente fica pensando, o problema é o cara que esqueceu que ele que acha que é inatingível. E não a organização que criou ou que produziu essa sensação nesse abusador de ele ser inatingível. Desculpa se me estendi, mas eu achei muito legal o teu comentário, e eu acho que a Maitê podia fazer a fala final dela, fazendo essa amarração. Nossa, quanta coisa para comentar e para pensar aqui junto com vocês, né? Gostei muito também do exemplo que a Raquel trouxe, e ela usou a palavra de armadilha, e eu acho que essa é uma palavra boa para a gente não esquecer de que, de fato, quando se está dentro de uma rede, na correria, no cotidiano de trabalho, se acaba realmente entrando em muitas armadilhas. Não necessariamente isso é proposital, eu acho que isso também é uma coisa importante. Proposital, quero dizer assim, por esses que estão gestores, porque é da máquina, é de como as coisas estão estabelecidas, ainda que exista uma intenção lá por trás disso tudo, que é de maior produtividade, de render mais, de conseguir mais eficiência, né? E eu fiquei pensando nessa questão de que todos estão sujeitos dessa violência organizacional, e isso é verdade. Muito, muito importante esse apontamento que o André faz a partir do comentário da Marta, né? E muitas vezes as pessoas elas só vão se dar conta de que elas também, enquanto gestores, mas estavam reproduzindo, estavam praticando, estavam também dentro desse circuito de violência, quando alguma coisa acontece com elas, né? Ou por uma demissão, ou por uma transferência, ou porque elas acabam sendo um objeto maior de algum tipo, né, naquele momento de assédio ou de violência, ou mesmo quando ocorre um adoecimento, e aí essa pessoa precisa, então, parar, se afastar, tratar da sua saúde, ela se dá conta da rede em que ela estava implicada também, né? E eu fiquei pensando nessa questão toda dos estudos sobre preconceito, sobre discriminação, né? Mais uma perspectiva da psicologia social, mas que a gente tem visto assim que percebe mais a violência, o preconceito e a discriminação quem em algum momento já foi vítima dessa violência, desse preconceito, ou quem esteve muito perto, ou quem estuda isso, ou quem acompanha isso, quem é profissional acompanha isso de alguma maneira, né? Então eu acho que esse pode ser um gancho importante para a gente pensar em futuras ações, né? Para trazer isso de uma forma mais sensível, né? Junto para a categoria como um todo, independentemente do status hierárquico ou do papel ou da função que ela está exercendo naquele momento, né? Acho que seria importante. Maitê, a gente não vai ter prender mais, mas a gente vai ter trazer outras vezes, porque eu tenho certeza assim, que as bancárias estão gostando, estávamos com saudade, né? E tu faz parte. Quando a Raquel diz assim, a Jacéia conduz lá o Departamento de Saúde, a Jacéia não conduz, quem construiu isso foi um coletivo, e desse coletivo a Maitê tem um pedaço bem grande na construção desse trabalho, tá? Quero te agradecer muito, muito, muito por estar aqui, e que tu prometa para nós que tu volte. Muito obrigada pelo carinho, também tenho um enorme carinho por todos, me sinto muito próxima, muito perto de vocês todos e todas, e contem comigo para voltar quantas vezes for necessário, estamos juntos. Dá um beijo naquelas crianças lindas que estão enormes, eu me lembro que eram uns nenezinhos. Sim, uns nenezinhos cresceram. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, Maitê. Tchau. Tchau. Eu estou aqui ainda que eu tive um revive, como é que fala? Quando tu tem um negócio assim, que tu volta no tempo. É um revive? Revival. Algo assim. E eu me lembrando de muitas situações, junto com a Maitê, nesses
Eu estou no sindicato há 26 anos, então eu tenho muita história para contar, né? E nessa questão de, porque tem o chefe assediador, e tem a vítima, tem o assediador, tá? E que muitas vezes o trabalhador não percebe que o problema está na estrutura toda, né? Na maioria das vezes, como tu mesmo falou, né? Acaba não percebendo aquela estrutura doentia. Eu me lembro de uma situação que eu acho que ilustra isso. Bem, a Maitê que estava ainda lá no sindicato, e aí teve uma colega que chegou na reunião do gás e olhou quem estava sentado lá e veio do meu lado e disse assim: o que esse cara está fazendo aqui? E eu disse: quem? Esse ali, ó, do lado, falando, o que ele está fazendo aqui? Porque esse cara me assediou no banco. Esse cara ficava em cima de mim quando eu voltava de um afastamento, que ela tinha voltado a um afastamento, e dizia assim: tu não pode fazer isso, sai daí, tá? Tu é doente, tu não pode fazer, né? Que era nada mais do que a tarefa que tinham dado para ele, que não, como ela veio de um processo de reabilitação, que ela não poderia fazer movimento repetitivo, ele ficava de forma mais realista que o rei a cuidar da saúde. Mas era tão assediado quanto ela, e adoeceu tanto quanto ela, né? E com o passar do tempo, os dois foram se entendendo. Isso foi muito legal de ver, assim, ó, estamos no mesmo barco, né? Estamos todos no mesmo barco. Adoecemos juntos. E isso me faz pensar que tem muita gente dentro dos locais de trabalho que vive essa realidade, né? Que está adoecendo e acha que o seu gestor é o responsável, enquanto o gestor está adoecendo também, né? Percebe isso, Raquel? Sim, é muito assim mesmo. Por isso que é bem delicado o nosso trabalho, porque muitas vezes as pessoas esperam que a gente chegue no ambiente de trabalho e diga quem é o errado, quem é o certo, defenda uma turma, ataque a outra. E o nosso papel é quase de a gente tem que investigar a situação, né? Então, a gente tem que ouvir realmente todos os lados. Claro que muito a gente existe os perversos. Que tu tem o gestor, que ele tem uma superioridade hierárquica. Mas, às vezes, é necessário tu entender o que está acontecendo ali, e, às vezes, a solução ela é mais complexa do que tu apenas botar o dedo e tirar aquele cara dali, porque o cara vai para um outro lugar fazer a mesma coisa, e ele está repetindo uma lógica que ele aprendeu e ele está reproduzindo. Como ser esse normalmente, né, Raquel? Normalmente cai para cima, porque ele está fazendo o que a empresa espera dele. Exatamente, né? A empresa vai preservar ele porque ele está cumprindo as metas. Muitas vezes ele faz tudo isso para proteger ali um rendimento. Então, é muito delicado. Então, a gente tem essa complexidade, assim, de entender bem e tentar resolver de uma forma onde a gente diminui o sofrimento das pessoas no ponto específico ali do setor X, tentar ouvir muito, às vezes ajudar com formação, como esse caso que a gente citou anteriormente do jurídico, para que as pessoas vão aprendendo cada vez mais a identificarem, mas a solução, já saiu, o que eu quero dizer, não é a gente chegar com a solução pronta, a solução é coletivamente, né, o coletivo dos trabalhadores cada vez mais está preparado para enfrentar essas situações, e olhar para o lado e ver que não está sozinho. E por isso que eu digo que é interessante esse recorte que a Maitê falou de nós estar em home office hoje. É mais difícil ainda, porque eu posso estar sofrendo aqui na minha casa, não estou olhando no olho do meu colega, não tem aquele climão, eu não consigo transparecer tão bem o meu sofrimento. Mas a gente precisa sempre vem elementos que nos complicam mais, e a gente vai tentando achar soluções, mas é isso, é diálogo, esclarecimento, formação, sentimento de coletividade, que faz as coisas saírem e a gente conseguir enfrentar, e ninguém vai enfrentar sozinho um problema desses que é tão grande, que é estrutural, mas sempre juntos a gente vai diminuindo as dores e melhorando, é o papel nosso, né? Por isso que a gente acredita no nosso trabalho, a gente não resolve todos os problemas, mas aos poucos a gente vai, e dá muita a gente fica muito gratificado quando a gente vê que a gente ajudou. Tu deve ter muitos exemplos disso, quando uma pessoa diz,
através daquele contato que a gente teve, eu me senti mais forte, eu consegui reagir, eu consegui conversar com outros colegas, a gente identificou melhor a situação e as coisas foram melhorando. E do ponto de vista prático, tem que também algumas questões, né, Jessé, que precisam ser colocadas de uma forma muito clara, por exemplo, no acordo coletivo. Tu não tem como fazer assim um acordo coletivo, né, e dizer fim do assédio moral, ponto. O que é isso? Ninguém vai cumprir. Tu tem que achar elementos que permitem e que estimulam o assédio. Então, por exemplo, a gente tinha um caso na Caixa que era muito emblemático. O sistema, ele não caía automático. Então, por mais que o nosso acordo coletivo dizia que era 6 horas, que as pessoas deviam trabalhar, senão tinha que começar a pagar as horas extras, como o sistema não caía, os caras diziam comprometimento, dedicação, aquelas coisas que nós dizíamos, né? Fica mais, tu não vai dar o teu sangue, blá, blá, blá. As pessoas ficavam muito mais. E aí, quando a gente conseguiu colocar uma regra onde o sistema caía, de fato, pum, não tinha mais como trabalhar, aí sim que a gente conseguiu diminuir um dos instrumentos de pressão que os gestores tinham, porque não tinha mais como eles obrigarem os colegas com as falácias que são ditas nesse ambiente corporativo, porque não tinha como o sistema continuar. Então, muitas vezes a gente consegue uma cláusula no acordo, mas para cumprir ela, ou ela tem que ser na prática, ou a gente precisa de uma consciência coletiva para dizer não. No teu caso, né, Jessé, quantas vezes tem aquelas normas regulamentadoras que a gente tem definidas e as pessoas não cumprem, porque às vezes nem conhecem, e se conhecem, não tem o apoio suficiente dos colegas para fazer cumprir. Ou uma coisa simples de, eu não consigo parar, porque tantos exemplos, aquela questão dos caixas, né, que tem que parar 10 minutos a cada 1 hora para não adoecer, que é uma questão, inclusive, interessante para a empresa, porque menos pessoas doentes, mais produtividade, e as pessoas, às vezes, ficam constrangidas de fazer o intervalo, porque os outros colegas não vão fazer, e ele não quer ser o Joãozinho do passo certo, meio considerado, talvez, chato pelos outros. Então, é muito... Na verdade, essa questão da pausa aí, né, deu muito pano para manga. Eu acho que ela nem... Não sei se ela ainda existe, ou meio desatualizada, porque era só na Caixa Federal, devido a um termo de ajuste de conduta que o sindicato fez com o Ministério Público em 1995, eu acho, porque tinha muitos casos de LER e que se conseguiu comprovar lá, e daí teve um termo de ajuste de conduta, né? Mas eu acho que na Caixa ainda permanece a questão. Eu sei que o pessoal tem essa questão de não querer parar porque o colega vai ficar sobrecarregado, né? Muitas vezes aí tem a questão, né, das gerações, né, que tu falou bastante. A gente sempre tem que estar analisando, porque muda muito, né? A minha geração, por exemplo, entrou na Caixa quando voltou a ter concurso público, a gente entrou tudo ali com 20 anos há 15 anos atrás. Agora já é uma galera que não é tão nova, e não entrou mais pessoas. Então, essas pessoas que entraram com muito gás lá atrás, e que faziam de tudo, porque queriam conseguir crescer na carreira, porque realmente também tem vários elementos. Um deles é que, na minha geração, a verticalidade da carreira criou essa sensação de que vale a pena eu fazer de tudo, porque se eu conseguir crescer, eu vou ser mais bem remunerada. E antigamente, até ali os anos 90, era muito mais horizontal, então as pessoas acabavam também não sendo estimuladas a serem tão assim, porque todo mundo ganhava quase a mesma coisa. Às vezes o gerente ganhava 20% a mais do que os outros, e hoje o gerente ganha 100%, 200% a mais. Então, tem várias lógicas que levaram a minha geração, por exemplo, ter sido muito assim, fechar os olhos para os problemas e vamos produzir, porque a gente vai crescer e a gente vai dar duro. E agora, já passado 15 anos, 10 para alguns, já começa a perceber, opa, peraí, aqui também não tem trouxa, vamos... E aí começa a abrir mais o olhar, a perceber mais, a querer conversar mais. Do contrário também, né, numa geração mais antiga, tem muitas pessoas que depois que se quebram nesse sistema de aceitar essas regras, vão procurar o sindicato, e a gente acolhe com maior, né, franqueza, a gente vai acolher sempre qualquer pessoa, e acontece muito isso, aí a pessoa dá o depoimento, eu passei tantos anos negando isso, às vezes até estimulando que colegas negassem, porque eu queria agradar o superintendente. Quando você vê, estou aqui, estou mal, e aí tem sempre ali o sindicato para acolher, para ajudar, para dar alternativa, e para mostrar que as pessoas não estão sozinhas, né? Então, sabe, a gente tem vários comentários aqui que eu queria ler, que vão bem nessa direção, que eu acho que tu falou várias vezes na tua fala que uma das formas da gente enfrentar esse estado de coisa através da consciência, né? Consciência coletiva, trabalho coletivo. Mas aí eu imagino que muitas vezes para as pessoas isso pareça uma coisa abstrata.
Exatamente, uma coisa abstrata, uma coisa assim... De discurso, é discurso. Exatamente. Mas não é discurso, né? Tem realmente uma forma das pessoas adquirirem consciência. E uma delas, eu acho que a primeira delas é trazer aquilo que o Bertolt Brecht fala para a sociedade, né? Que nada deve parecer natural, trazer isso para dentro das organizações também. Nada que acontece dentro de uma organização, nenhuma regra, nenhum fluxo, nenhum organograma, nada é por acaso. E eu acho que às vezes nós, trabalhadores, a gente peca pela ingenuidade. A gente acha que as coisas, elas são assim, ou porque são, sem ter um porquê, sem ter uma razão, sem ter uma utilidade, ou porque elas são inofensivas, porque tem que ser de algum jeito, então se escolheu esse. E elas talvez não percebam que tudo que acontece, toda a forma como uma organização está organizada, serve à obtenção do lucro dessa organização. E que esse lucro não só pode, como necessariamente está, muitas vezes, implicado no adoecimento das pessoas. E aí eu trago aqui os comentários, um da Paula Escobar, né, que ela fala assim, as pessoas são diferentes, né? No caso dela, trabalhar demais nunca foi um problema. Mas não poder, ela trouxe aqui o exemplo, né, fungar durante o ambiente de trabalho, isso é uma coisa que incomodava. E isso é uma coisa que as pessoas podem, nas pequenas coisas, nas coisas banais, elas vão torturando as pessoas, vão massacrando as pessoas naquilo. Só que esse gerente que critica o colega porque o colega está fungando, por exemplo, ele não está ali por acaso. E eu acho que é bem isso que tu traz. Ele não está ali por acaso. Ele tem uma serventia para a organização. Só que às vezes a gente, enquanto coletivo, a gente não percebe isso. A gente acha que, como aquele colega é um bom trabalhador, ele está ali por mérito, por puro mérito. Ele pode estar por mérito, mas esse mérito tem uma serventia. Independentemente de se essa serventia coloca os outros colegas numa situação melhor ou pior do seu trabalho, né? Então, acho que isso é uma forma de consciência, é conseguir olhar no entorno e tentar entender por que aquelas coisas são assim, de que forma que aquela coisa está organizada, a quem serve aquela estrutura, né? E às vezes até pegar uns casos mais radicais quando a gente vai conversar com as pessoas. Como eu me lembro uma vez, um pouco antes de eu sair para ir para a Caixa, nós estávamos com várias denúncias no sindicato, eu acho que era no Santander, as agências, que nessa coisa da crise de ter caixas, tecnologia substituindo o atendimento humano, às vezes tinha um caixa para atender e os caras urinavam numa garrafinha de água, sabe? Porque não podia parar de atender. Isso para mim até me dói de lembrar, assim. E aí, cara, a gente foi para cima, alguma pessoa que decidiu isso teve que recuar, e eu acho que isso não está mais acontecendo. Mas, assim, quando a gente fala em exemplos reais do como a gente precisou do sindicato ou de uma organização coletiva para resolver determinadas coisas, pode ser exemplos que ajudem as pessoas a acreditarem que não é uma utopia, é real. Tem vários exemplos. Um deles, por exemplo, tem muito a ver com tudo que a gente vai construir contra esse tal assédio, a gente achar, como eu falei, alguns itens que descrevam muito bem o que a gente está querendo dizer. E um deles era assim, ó, numa época que não se queria pagar hora extra, que a gente acha que tem que ser apenas às vezes, quando realmente tem uma demanda maior, mas nós estávamos vendo uma época na Caixa que as pessoas faziam hora extra todos os dias, não era pago. Nunca recebiam. E um belo dia, quando tinha menos demanda, o gerente chegava, dava tapinha nas costas, ó, pode ir para casa, para compensar todos aqueles dias que tu ficou a mais. E aí a pessoa, sem nenhuma organização com a família, ia para casa assistir sessão da tarde. Então, a gente se organizou para fazer com que o colega tivesse que ter pelo menos 5 dias para organizar essa compensação. É uma coisa que parece pequena, mas já deu mais dignidade para as pessoas. Elas faziam hora extra sabendo, eu posso programar que no dia 15, meu marido também vai tirar uma folga e nós vamos passear na serra, sei lá. Ou eu não vou mandar meu filho para a creche para passar com ele à tarde. E não assim, hoje eu não preciso de ti. Vaza. Então, assim, são pequenas coisas que sozinho eu não vou enfrentar. Eu não recomendo que nenhum colega enfrente. Que diga assim, eu não aceito isso. Agora, coletivamente, se organizar para ter esse item clausulado, aí eu acho que sim, que vale a pena. A menos, claro, tenha já ali uma turma contigo que pense igual e consiga fazer uma conversa muito franca dentro da tua unidade, claro que tu pode resolver questões específicas assim também. Mas questões mais gerais, que abarcam todos os bancários,
não é utopia. A gente tem muitos anos nessa, a gente sabe. Conversando, construindo, que a gente vai fazer, diminuir essas pressões, né? Eu concordo plenamente contigo, Raquel, quando tu diz que eu não recomendo a enfrentar sozinho. Eu também não recomendo, porque tu vai se expor, tu vai ser o Joãozinho do passo certo, quer dizer, do passo errado para os outros que são encarados como o Joãozinho do passo certo, todos produzindo lá e tu questionar, tu vai ser a encrenca, tu vai ser o problema. Então, a saída é coletiva. E o trabalho da saúde, né, tem demonstrado isso, eu acho que nesses últimos quase 30 anos, de que quando coletivamente a gente se organiza, a gente consegue se proteger, né? Consegue se proteger e consegue. Sempre me vem aqui, eu sei que ele não se importa de eu contar isso, mas me vem o caso do Flávio, né? O Flavinho está aqui com a gente e ele já contou várias vezes que é o seguinte: depois de ter passado um bom tempo no gás, participando, estava na reabilitação no INSS, chegou a hora de voltar para o banco, e ele diz: não, eu preciso ficar próximo da minha casa, porque senão vai ter muito estresse no trânsito, eu estou voltando de um afastamento que me atingiu a minha saúde num todo, então eu tenho que... Escolheu a agência, escolheu a forma que ia voltar, e foi... O diretor Jailson foi junto com ele no dia que retornou para a Caixa. É um exemplo de quando a pessoa está empoderada, né, sabe dos seus direitos, e sabe que tem aliados, monta uma rede de apoio, e aí ele saía do trabalho às 3 horas da tarde e vinha ainda para a reunião do gás, e dizia assim: eu estou saindo um pouquinho mais cedo lá do trabalho para participar da reunião, porque para mim isso é saúde. Então, o caminho, a gente sabe, é coletivo, né? A gente se adoeceu num ambiente coletivo, a saúde também vem pelo coletivo, né? Aliás, o Flávio acabou de escrever aqui, a Raquel, aquela que... eu li alguma coisa. A Raquel é aquela que sempre defendeu e continua defendendo os direitos dos bancários, principalmente os da Caixa. Está bem lembrado, então, né? Obrigada. A gente se esforça, né? Agora, sim, hoje, Céia, tem muitas coisas que me lembram, essa conversa está muito boa, e uma delas, por exemplo, alguém colocou ali que um gerente chegou a ponto de dizer, ela engravidou, perdeu uma oportunidade de crescimento na carreira, então pensem bem antes de engravidar. E aí eu lembro, assim, desses paralelos que eu estava trazendo no início, como essa violência organizacional precisa estar mais em pauta na sociedade. E que bom que a gente tem esse ambiente aqui que faz muito isso, e precisamos estimular para mais ambientes, que seja na internet, onde for, pautar a violência organizacional, porque que bom que a gente está pautando bastante outros tipos de violência. Hoje a gente percebe, assim, um Brasil muito mais esclarecido, por mais que continue acontecendo coisas, como a gente acabou de ver ali, que o Juberley citou, né, de mortes ainda, de pessoas negras apenas porque são negras e porque são pobres, mas a gente tem esse debate acontecendo com mais frequência, e hoje um debate também sobre feminismo, onde talvez hoje tu entra numa agência e dá esse discurso, e tu vai ser completamente massacrado como um macho escroto, um gerente que falou uma bobagem que ninguém vai aceitar. E é muito parecido com outros tipos de violência que a gente já não está tão treinado para apontar, enquanto sociedade, né? Então, trabalha-se junto isso. Todas essas questões, né, de violências, que, na verdade, a violência está por trás de tentar a manutenção do status quo, a manutenção de privilégios, a manutenção de não abrir espaço para outros tipos de pessoas. Então, tem que andar junto. Toda essa nossa indignação, essa nossa capacidade de estudar e dialogar e entender o que acontece nas questões racistas, nas questões homofóbicas, nas questões feministas, também precisa a gente trazer para a questão do trabalho, porque é muito mais difícil para uma mulher negra, é muito mais difícil para um homem negro, é muito mais difícil para uma mulher em relação a um homem, e a gente precisa incorporar todas essas visões ali junto, para a gente crescer junto, né, todas essas pautas e ter um mundo melhor para todos os ambientes, não só no trabalho, faz parte de toda essa violência que a gente vive, que cada vez a gente consegue conversar mais francamente sobre elas. Isso, muito bom, Raquel, que aqui a Marta coloca, né, que o impacto do assédio, ele é sentido de forma íntima pela pessoa.
E ela coloca, acho que é um processo solitário para a maioria. Só que eu diria o seguinte, não é que ele é um processo solitário para a maioria. Ele só é um processo por causa da solidão. Porque não tem como a violência organizacional ela se estruturar se não for individualmente, apesar de ser direcionada para uma massa de trabalhadores, se não for sofrido individualmente. Exatamente isso que a Raquel está trazendo agora com essa ampliação de pautas, e eu acho muito legal isso que está trazendo, Raquel, porque eu acho que aqui essa tua discussão, ela mostra um percurso que eu acredito que os sindicatos eles têm que percorrer, que é a politização. Porque se a gente for ver a partir disso, o racismo, a homofobia, o machismo, todas essas formas de exploração que existem na sociedade, elas se manifestam também dentro da organização do trabalho. Então, para te proteger enquanto trabalhador, tu vai ter que te proteger enquanto trabalhador negro, branco, homem, mulher, né? Tu é uma pessoa encarnada. E aí entra a importância da politização. E a politização ela não se dá individualmente. A politização ela se dá aqui a gente discutindo, conversando, trocando experiências, conhecendo a visão de cada um, né? Então, por isso que eu acho que, de fato, aqui a Marta conclui, né? Com o trabalho coletivo isso pode ser amenizado. Eu até, sendo otimista, eu acho que com a coletivização real, com a construção de coletivos, como existe o GAS, né? Uma disseminação por todas as agências, por todos os bairros, por todas as bases, coletivos que se reúnem periodicamente, com constância, com potência, eu acredito que, de fato, os abusadores, os violentadores e as próprias organizações vão estar em apuros, porque ninguém vai admitir, né? É isso que a Raquel falou. Determinadas falas e frases, ou atos, ou ações, ou silêncios, eles só são permitidos diante de um ambiente que é despolitizado, diante de um ambiente, eu que devo estar me sentindo ofendido, eu que devo estar me sentindo constrangido, eu que devo não estar gostando disso, mas isso é normal, né? Sempre foi assim, sempre vai ser assim, isso faz parte do trabalho, né? Isso aí faz parte do trabalho. Esse tipo de frases, isso só pode surgir dentro de um ambiente despolitizado. Dentro de um ambiente politizado, tem coisas que não tem conversa. Se a conversa começa nesse lado, a pessoa já se levanta, olha, daqui tu não pode passar. E isso gera uma outra frase que me chamou muita atenção, que tu usou bem no começo da tua fala, que é dignidade. Como a gente às vezes não percebe que esses processos de violência, que a própria forma como o trabalho numa sociedade como a nossa está organizado, ele ataca a dignidade das pessoas. E aqui o Flávio, né, que a Sérgio já falou, colocou mensagens bem nesse sentido. A pessoa ela é atacada na sua dignidade, ela se torna menos pessoa, ela é reduzida na sua humanidade diante disso, né? Esse tema, Raquel, a gente escolheu dentro do projeto do Agente Se Cuida, que a gente reúne toda terça-feira, que o Agente Se Cuida ele é mais amplo que os membros só do Departamento de Saúde, né? Tem bancários básicos que participam das reuniões nas terças-feiras, lá às 14 horas, e que a gente discute o que nós vamos propor, né? Campanhas, né? E aí a gente tirou que esse ano a gente vai discutir o ano todo a questão da violência no trabalho, né? E estão vendo, assim, que a gente acertou na mão, André, porque está se tornando um espaço vivo isso aqui de denúncias, né? As pessoas, os bancários, as bancárias, ao contarem aqui, relatarem as situações, a gente vai vendo que isso, mesmo com aqueles muito próximos da gente, que a gente acha assim, cuidamos direitinho também agora, eles têm os traumas, né? Eles têm as marcas dessa violência, né? E a gente tem que dar mais vozes, não só para o bancário que está sendo acolhido, mas dar vozes para aqueles que estão lá no home office agora, né? Dar vozes. Esse é o objetivo nosso, é ter um espaço que as pessoas possam denunciar, pedir ajuda. E, ao mesmo tempo, o colega que já está numa situação melhor, que já está com conhecimento para poder compartilhar, criar uma rede, né? Uma rede de solidariedade e de apoio, né, visando mudar essa realidade do trabalho todo, porque quando a gente fala dos bancários, parece que a gente
tá num trabalho paralelo. Não, o trabalho no mundo é assim. A Lúcia, o André acabou de colocar aqui, né, a fala da Lúcia, né, dizendo que está percebendo, a partir daqui, o quanto essa violência também está na universidade com os professores. Então, em todo tipo de trabalho, essa nossa conversa, ela vai ajudar na proteção da saúde, né? Ô, Jacéia. É isso? Fala. Eu não sei qual é o teto, mas deixa eu comentar mais uma coisa, então, me senti, assim, instigada a fazer esse comentário, que é mais um paralelo que eu acho importante. Porque eu venho falando muito sobre essa dinâmica da internet nas nossas vidas, e como ela deu voz a pessoas que não tinham acesso a ter voz, a ter espaço de fala. Porque o negro da periferia não tinha onde falar. Ele não era convidado a ser ouvido. E com a internet, um acesso mais ou menos democrático, mas vamos considerando que ela chegou bastante longe, as pessoas simplesmente vão na internet, elas falam. E isso cria um processo de primeiro, coletividade, de esclarecimento, de formação e de botar essas coisas à luz. E aconteceu aí muito, a gente vê meninas e meninos super formados nesses temas, também meninas feministas aí por conta dessas quantidades de conteúdos que nós temos na internet, e é por isso que eu acho maravilhoso esse formato que vocês estão usando, e eu acho que podia ficar um desafio para nós. Tem vários guias que as pessoas criam para identificar o racismo, para identificar o machismo. A gente podia, como uma tarefa do departamento, todos nós vamos fazer juntos, um guia que a gente consiga deixar ele bem fácil para a gente jogar na internet e ajudar a gente a falar mais sobre isso, de identificação dessas violências no ambiente de trabalho, né? Onde a gente começa até por essa construção do José Henrique de Faria, que já é de 10 anos atrás, mas que agora pode a gente dar mais visibilidade, que até na palavra cumprimento de meta tem violência, que no fundo o que a empresa quer é uma pressão atrás disso. Tem várias, ele faz muitas analogias muito boas, assim, quando coloca tem um sistema de regramento, assim, onde eu consiga dar valor para o teu trabalho, aí a palavra é toda bonitinha, assim, a equipe coparticipando e fazendo uma gestão, tipo, como se fosse uma coisa muito bonita, nós todos nos autorregulando, mas não, eu estou dando nota para o meu colega, eu estou ajudando a gestão, num papel que é dela. Então, assim, a gente identificar essas violências, que às vezes são tão sutis, já é um passo muito interessante, eu acho, para a gente tentar massificar esse debate. Excelente a tua ideia, Raquel, adorei isso. Excelente, olha, vamos Raquel. Pensar nisso, e eu acho que isso nós estamos conseguindo fechar a nossa conversa de hoje, o nosso papo de bancário, com um direcionamento, né? Vamos conversar sobre isso, criar uma ferramenta onde a gente jogue luz sobre essas formas de gestão que muitas vezes estão cooptando, na maioria das vezes estão cooptando os trabalhadores, né? Uma visão individualista, assediadora, que promove doença e não saúde. Adorei ter tu aqui com a gente, Raquel. Não, adorei. Raquel, assim, queria até te agradecer por essa sugestão, que a gente estava, eu já sei, conversando sempre, né? Bom, mas o que a gente quer com cada um desses programas que a gente está fazendo? Onde que a gente quer chegar, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade. E essa tua sugestão me veio, assim, já, assim, imediatamente, assim, uma ideia de que a gente precisa, eu até seria mais profundo, assim, não é reconhecer a violência, o nosso primeiro problema. Esse é o nosso problema talvez até mais amplo. Nosso primeiro problema, eu acredito que a gente pode, inclusive, confirmar isso com tudo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, que a gente precisa redescobrir a comunicação. As pessoas precisam voltar a ter capacidade de falar, de pensar. A gente está num mundo em que as pessoas... A internet, as coisas vieram com muitas possíveis contribuições, mas que elas estão sendo usadas ao inverso. E eu acho que as pessoas acabaram perdendo a capacidade de entender. É como se existisse um analfabetismo funcional disseminado e generalizado na sociedade. Então, por exemplo, eu acho que a gente precisaria investir na formação de um glossário do trabalhador e da trabalhadora críticos. Ou seja, o que é violência?
o que é organização, o que é racismo, o que é patriarcado, porque às vezes as pessoas se opõem, as pessoas odeiam, porque elas não entendem. E eu acho que a gente, né, os movimentos de esquerda, eles sempre foram revolucionários, não exclusivamente pelo seu projeto econômico-político para a sociedade, mas eles sempre foram revolucionários porque eles desafiavam aquilo que estava posto como inabalável. Então, assim, eu acho que é muito importante que todo movimento de esquerda, ele seja um movimento também pedagógico. Ele precisa ser capaz de explicar para as pessoas, e não simplesmente rejeitar as pessoas. Porque a pessoa tem ódio, às vezes é porque ela não entende. E a gente falha, eu acho, e inclusive dentro dos movimentos sindicais, de conseguir explicar o que a gente quer. E às vezes, fazendo uma autocrítica, porque talvez a gente, às vezes, não tem clareza sobre o que a gente quer. Então, eu acho que uma ideia como essa que tu propôs, ela seria muito interessante, porque, primeiro, ia desafiar nós, enquanto movimento sindical, mas o que a gente quer entender por isso? Primeiro, ou seja, nos obrigar a pensar. Se a gente quer que os outros pensem, primeiro a gente tem que se certificar se a gente pensa. Depois que a gente pensa, a gente conseguir ajudar as pessoas a também conseguirem pensar. E eu acho que isso seria justamente essa formação de um espaço coletivo, para as pessoas entenderem, a enxergar aquilo que é invisível. Né? Eu achei sensacional a tua ideia, sensacional. Está fechado o microfone. Eu acho que é bem isso mesmo, a gente, primeira coisa, primeiro porque a gente acredita na sociedade, a gente acredita nas pessoas, a gente acredita que uma maioria defende justiça social, defende um ambiente melhor e mais saudável para todo mundo. Então, vamos fazer a nossa parte para contribuir para isso. Porque se a gente não acreditasse, nós largávamos a mão. Não tem como. É impossível melhorar, é impossível sair da situação onde a gente está. Mas não, a gente acredita e a gente precisa ser instrumento dessa construção. Então, vamos começar. A gente está dando importantes passos aqui. E é isso. A gente precisa fazer o movimento sindical entrar mais nessa, de, às vezes, refazer alguns pactos, né? A gente ficou muito tempo, às vezes, gastando energia em umas outras frentes que talvez hoje já não façam tanto sentido, e agora o Brasil precisa da gente, digamos assim, que a gente reorganize essas pautas e reapresente elas, não só para uma nova geração, como eu trabalho bastante com essa questão geracional, mas também para todo mundo, atualizar esse debate, atualizar essas palavras, atualizar essas formas, e com certeza a gente tem muito potencial para conquistar as pessoas e trazer mais gente para todo esse debate, para toda essa construção, e, no fundo, é o que a gente quer, um país melhor para todo mundo, um ambiente de trabalho melhor para todo mundo, e eu tenho certeza que é isso que é nosso papel, e a gente consegue, aos pouquinhos, e querendo, a gente busca o caminho. Obrigada, Raquel. Tu não sabe quão valiosa foi a tua participação hoje, né? A gente conversou um pouquinho antes de começar a live, tu disse, como é que vai ser, o que eu falo, quanto tempo, a Maitê também, e a gente viu que o papo rolou, né, com profundidade, tenho certeza que quem está aqui está gostando muito, e todo mundo sai daqui um pouquinho mais... acreditando um pouco mais, né? Isso. Não me veio a palavra, mas eu acho que todo mundo sai daqui dizendo, tem jeito. Isso, a gente pode. Paulo Freire disse que esperança é verbo, né? Paulo Freire diz que esperança é verbo. Então, aqui eu acho que a gente saiu esperançoso no sentido de esperançar. De esperançar. Obrigada, Raquel, tá? Eu que agradeço, adorei. Vamos te chamar outras vezes. Tá bom, contem comigo, parabéns pelo trabalho de vocês. Beijo. Tchau, Raquel. Tchau. Excelente. Não é, José? Bom, muito né? Boa, né? Ótimo. E eu acho que o pessoal também gostou muito aqui, tá? Muitos comentários, muitos elogios para Maitê, para Raquel, elogios para o programa. Legal, pessoal, muito bom, a gente chegou até aqui. Lembra, André, que a gente pensou, né, em como construir um canal que as pessoas pudessem denunciar anonimamente ou se identificando, e eu acho que hoje isso aqui foi um canal de denúncias, né, porque o que apareceu aqui nos comentários escancara essa violência, né, todas as falas aqui, todas as participações escancaram, né, o quão violento é o espaço de trabalho no banco, né, e que caminhada a gente tem para fazer, e eu fiquei animada, porque tanto a Maitê quanto a Raquel, elas indicaram
Alternativa. Ações, né? Alternativas, ações que a gente vai se debruçar sobre elas e queremos todos vocês que estão nos assistindo, todos vocês que curtem lá o canal, que acompanham o trabalho do sindicato, estejam juntos. Vamos realmente construir essa rede de solidariedade dos bancários, que é por aí que a gente vai ir se contrapondo e ir mudando essa realidade do trabalho. E isso não é discurso. Sozinhos, como disse a Raquel ali, não façam sozinhos. A luta é coletiva, a luta é conjunta. A gente tem até um slogan já para essa cartilha aqui. Né? A gente reconhece, a gente pensa, a gente luta e a gente se cuida. Muito bom. Uau! Ótimo, Lúcia. Adorei. Né? É isso aí. É isso aí. Nosso próximo encontro, daqui 2 semanas, a gente vai continuar falando sobre violência, sobre o aspecto sociológico. É isso, né, André? Exatamente. Né? A violência dentro da sociedade. Vamos ter um convidado especial, não vou falar ainda o nome aqui. Não vai revelar ainda? Todos os nossos convidados são especiais, muito especiais, mas tem aqueles que são especiais e são muito próximos, então eu deixo para revelar no dia quem é o convidado. Mas está imperdível. Aí. Vai estar imperdível. Vai ser imperdível. Então, pessoal, assim, mais um anúncio. Quem chegou até aqui é porque é de fé, é porque é dos nossos. Então, assim, se inscrevam no canal do A Gente Se Cuida, nas páginas da FETRAF, curtam o Facebook do Sindicato dos Bancários, entrem no YouTube do Sindicato dos Bancários, da FETRAF, ou seja, pessoal, a gente precisa estar junto, vamos aumentar aí as inscrições, vamos ver o que está sendo produzido, né? Não custa nada, é de graça, todo mundo pode se compartilhar, pode se inscrever, pode comentar, e a gente vai aumentando. Eu não vou dar opinião sobre a pessoas, porque eu não assisti, mas eu vi uma matéria que a moça que ganhou lá o Big Brother, ela se tornou uma celebridade com 26 milhões de seguidores. Nós não queremos nada disso de ser youtuber nem nada, mas a comunicação que protege, que defende os trabalhadores, precisa andar, precisa fluir, precisa chegar, né? E para isso, gente, precisa que cada um de vocês entre nos canais do sindicato, da FETRAF, compartilhe as matérias, compartilhe o conhecimento, compartilhe a notícia, né? E é por aí que a gente vai criando um caldo de cultura, comunicação do sindicato, na comunicação dos trabalhadores, não é do sindicato, comunicação dos trabalhadores. E já sei, assim, eu achei muito legal que a gente fez um fechamento muito importante, né? Quando a Maitê começou, quem quiser indo embora, pessoal, pode ir, tá? Vamos, aqui é a saideira do boteco, né? Todo mundo tem a última, essa é a última. Mas aqui a Maitê tinha falado uma coisa muito interessante, que é isso, as práticas, né? A importância das práticas, são as práticas que adoecem. Mas que essas práticas, e a gente está trabalhando aqui hoje, no dia dessas práticas psicossociais, elas não são visíveis como são as práticas físicas, né? Quando uma pessoa é agredida fisicamente. Então, elas são mais sutis, elas são mais difíceis de serem visualizadas. Agora, se vocês quiserem, se alguém duvidar de que mesmo uma coisa invisível, ela tem força, experimenta se jogar de cima de um prédio. A pessoa vai cair pela força da gravidade, e ela vai descobrir que a gravidade, mesmo sendo invisível, ela existe. Da mesma forma que a gravidade, sendo invisível, ela existe, e ela existe com uma força incontrolável, da mesma forma existe esse mundo simbólico, dessas práticas simbólicas que são por onde acontece a violência organizacional. Aí, o que eu achei genial foi com essa última sugestão da Raquel, é que ela vai apontando para uma solução que ela não é abstrata, mas que ela é para uma solução muito concreta. Para uma violência física, a gente tem que reagir fisicamente. Agora, para uma violência simbólica, como é a violência organizacional, a gente precisa reagir simbolicamente. E onde que é a fonte, o manancial do simbolismo, do simbólico? É a comunicação, é a linguagem.
Então, a importância da gente conseguir se comunicar e reinventar a forma que a gente se comunica, as palavras que a gente usa, o sentido que a gente dá para essas palavras e o sentido que a gente dá para as práticas. E aí, eu achei tão genial isso, porque toda a proposta desse ano todo de a gente discutir essa violência organizacional é porque a gente quer, no final desse ano, a gente fazer uma reflexão crítica sobre qual é o sentido do trabalho bancário, quais sentidos do trabalho bancário estão em disputas hoje na contemporaneidade. E eu acho que essa sugestão da Raquel vai nos ajudar muito a gente pensar, né? Que trabalho é esse? É um trabalho racista? É um trabalho homofóbico? É um trabalho machista? É um trabalho explorador? É um trabalho... Que trabalho é esse? E esse trabalho André, vale a pena? Eu acho que a gente deveria convidar... eu vou tentar achar nos contatos aqui, convidar o professor Farias para estar num papo de bancários com a gente. Eu acho que ele ia ajudar a clarear muito esse discurso, as questões discursivas dos métodos de gestão, como é que eles colocam, como é que a empresa coloca isso, o que elas querem com isso, mas o que é de verdade, né? Qual é a verdade disso? Né? Qual é o sentido disso? Eu acho que é uma tarefa nossa trazer aqui o professor Henrique para conversar com a gente uma noite. O que tu acha? Combinado. Mas foi boa hoje a conversa, né? Foi excelente. Vamos pedir desculpas antes de acabar, que não vai ter musiquinha hoje, né? Hoje não vai ter musiquinha, mas nas próximas semanas vai ter de novo. Que até eu gosto de ficar ouvindo a musiquinha, dá um alento, assim, uma calma. Vamos finalizando, meu amigo? Então tá, gente. Um abraço. Boa noite para todo mundo. Se cuidem. Se cuidem. Tchau.